Salve Maria, sou servo missionário Roberto, em defesa da fé católica. Tema: distorções protestantes. Pastor Júnior Trovão fala sobre crentes que adoram as imagens, né? Católicos, né? Olha só, continuação dos vídeos, que já fiz um vídeo falando sobre isso aqui. Olha só o esgoto que esse cara, doutor, vai falar. Primeiramente, já começa tuterando a escritura, usando Êxodo 20, versículo 4, mas esquece o 3, e Salmo 115. Eu não quero zombar da sua fé, mas só existe uma coisa que liberta a gente. Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 31 diz aquele que persiste na verdade. Que verdade é essa? A Bíblia diz que Efésios 3,10 é multiforme da sabedoria será conhecido pela igreja. Porque a igreja tem Cristo como cabeça, Colossenses 18, porque a igreja é a esposa do Senhor. Então, o único caminho, a única verdade, a vida, João 14,6, ninguém vem ao Pai se não passar por mim, tem que passar pela a esposa em sintonia com a cabeça. Essa é a verdade. João 8,32, um termo que muitos protestantes gostam de usar, mas qual é a verdade? Que tem mais de 20 mil denominações no Brasil, pelo mundo todo, 60 mil. Qual dessas igrejas, pastor Júnior Trovão, eu quero que você me mostre, está pregando a verdade? Qual dessas igrejas conheceu a verdade? Como as divisões. 8,32, ó. E o 8,44 já desmascara vocês. Ó. Conhecereis a verdade vos livrará. O 31. E Jesus dizia aos judeus que nele crê, ó. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Ó. Como a gente vamos permanecer na palavra? Por isso que tem um magistério. As Apóstolos 2,42, uma doutrina. Olha só. Adianta que eu conhecer a verdade e se apartar da verdade e fundar igrejas. Que se diz a verdade. Usando Salmo 115, usando Êxodo 20, versículo 4, para degrinir as imagens. Via só que mesmo assim os apóstolos, Cristo estava nesse tempo cheio de imagens, de escultura e não falou nada. Ezequiel 41, do 17 ao 20, como já meditamos no outro vídeo, e 1 Reis 6, 22 a 35, imagem, desde o piso até o teto no templo do rei Salomão. Qual verdade? É a universal? É a assembleia? É o pastor Júnior Trovão? Não, não é o Júnior Trovão, é o Rodrigo Mocelin. Qual é a verdade? O termo diz que ele que persiste, conhece a verdade, tem que estar na verdade. Eu não quero zombar da sua fé. Primeiro eles fazem aquela lavagem nos cultos protestantes para depois semear o ódio pela igreja contra as imagens via sacra. Olha para mim. Olha para mim. Só tem um meio de eu te explicar o que está passando com você. É 2 Coríntios 4,4. O Deus desse século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho de Cristo não E segundo Coríntios 11,4 diz que irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Por quem? Segundo Coríntios 4,4. Pelo Satanás, pelo Deus desse mundo. O príncipe desse mundo que quer ser adorado. Olha só. Olha a confusão que o cara faz.
para tentar degrinir e colocar na cabeça das pessoas que a imagem católica é outro Deus. Os caras têm todo o contexto, toda uma elaboração para chegar ao conteúdo, a mensagem prostituída, amputada e dissipada, como diz nosso amigo, né? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho de Cristo não resplandeça sobre eles. É o único versículo que eu posso explicar o que eu vou falar aqui agora. Porque olha a diferença do meu Jesus para o que você está adorando. Normalmente, a imagem que você tem, ou você ganhou ou você comprou. Olha para mim. Eu acredito que alguém... Olha só. Olha o termo que eles usam. Vou encerrar aqui porque é muito grande esse vídeo, é muita linguiça. Olha o termo. Adoração. Que Êxodo 20, versículo 3, diz que não terá outro Deus. Não se... E o Êxodo 20, versículo 3 está falando o quê? É só. Já que ele não abre a Bíblia para mostrar o versículo, vamos de Bíblia protestante, vai. João Ferreira de Almeida diz que é padre. Êxodo 20, olha só. O Êxodo 32, a gente já vemos do uns diante, já vimos que é uma idolatria, né? Olha só. Mas vamos Êxodo 20 para a gente entender o que? O que Deus está se referindo. Está se referindo à imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, etc. João Ferreira de Almeida, Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Mas o pastor Júnior Trovão, doutores, protestante, esqueceu 3, ó. Não terá outros deuses diante de minha face. Então, ao termo que ele usa para as imagens via sacra. Josué 7,6, ele prostrou diante da Arca da Aliança, ele estava adorando a Arca da Aliança? Não, porque Josué já sabia o significado da Arca da Aliança. Uma imagem que nos leva a Deus. Que a presença de Deus, a palavra, está ali dentro da Arca da Aliança. No Novo Testamento se fez no ventre de Maria. Culto de honra à imagem, culto de honra a Maria e culto de adoração somente a Deus. Josué 7,6. E Êxodo 25, 22, Deus se comunicava com Deus se comunicava com Moisés no meio dos dois faraós. De acordo que nós, católicos, quando vai na igreja, façamos culto de honra aos santos e culto de adoração somente a Deus. Diante do altar. Salmo 95, 9. Vamos ler a Bíblia protestante. Vamos ver se adulterado esse texto. Noventa e cinco, 9. Aqui 96, 9. Ó. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Temerei diante dele e toda a terra. Ó. Tá falando beleza. Olha só a diferença. Amputar o texto ali para tirar o contexto. Adorar o Senhor através dos ornamentos. Ali tá adorar o Senhor através das belezas. Olha só. Salmo 28, 2. Rendei-lhe glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor com os ornamentos sagrados. Por isso que o templo do rei Salomão, a tenda ali de Moisés, tinha a Arca da Aliança, templo cheio de imagem de escultura. Tanto ali as cortinas ali, tinha querubins artisticamente desenhado e bordado. Êxodo 26, 1. Certo?
Salmo 21, Salmo 96, 9. Não, 95, 9. 96, 9 é o protestante, né? Adorar o Senhor com os ornamentos sagrados. Diante dele, eles temerão a terra inteira. Então, cara, esse texto, esse contexto que esse doutor pentecostal quer ensinar é totalmente amputado e adulterado ali nesse culto protestante. Por quê? Fazendo aquele trabalho. Que trabalho? Lavagem cerebral. Aí um protestante vê essa pregação, o Salmo 115 está falando que não pode fazer imagem. O Êxodo 20, versículo 4, não pode ter imagem, mas os católicos estão fazendo. Mas o seu burro, seu jumento, sua anta, como o Deus pronuncia Balão, você é um jumento, eu precisei usar um jumento para falar com você. Mas você esqueceu o versículo 3 para entender o que Deus está falando. E Salmo 115 ou Salmo 113... Olha só, leia o Salmo todinho, meu querido. Aqui, ó, 113, a Bíblia Católica, Bíblia 115. Já que ele falou que está usando a Bíblia Católica, vamos usar a Bíblia Católica. 115, ó. Olha só, mas ele esqueceu, ó, ele cita o 5, ó. Tem boca, mas não falam. Olhos não podem ver. Tem ouvido, mas não ouve. Nariz e não pode cheirar. Tem mão, mas não apalpa. Pés e não pode andar. Sua garganta não emite som algum. Semelhantes a eles que sejam os que a fabricam. E quanto nele, põe só confesso. Mas o doutor esqueceu o versículo 4. Ó. Quantos são? 12, né? Seus ídolos de ouro e prata. São eles simples obra da mão dos homens, ó. Do povo pagão, meu querido. Simples entender. Às vezes eu vi uma irmã protestante falando que nós somos adorador de imagem. A Bíblia está proibindo imagem. Me prova na Bíblia, minha querida. Número 28, 9. O protestante não consegue provar isso. Deus mandando Moisés fazer uma imagem. E que isso vai falar mais para frente. Do mesmo jeito que Deus levantou a serpente, Moisés levantou a serpente, mandou Moisés fazer a serpente, e a serpente foi levantada, assim será, do mesmo jeito, o Filho do Homem. Olha só, cara. Mas, segundo Reis 18:4, essa serpente foi destruída. Claro, cara, o povo começou a prestar culto, o povo começou a adorar, e a acordo que fizeram Êxodo 32. Se nós prestar culto, de adoração, adorar Maria, etc., pode destruir a imagem, cara. João Batista, qualquer padroeiro, se a Igreja Católica, o catecismo, a doutrina que os protestantes querem empurrar, falar que a igreja ensina, é errado, é mentira, cara. Nem o catecismo, nem a escritura ensina. Êxodo 20, versículo 3. Maria, ela é uma deusa? Maria, ela é uma divindade? A imagem é o que é. Como diz Cristo. Cristo poderia falar ali, não, essa imagem é de ser, não, é um Deus, a imagem... Não, a imagem é o que é. É a representação de Nossa Senhora. Culto de honra a Maria, de acordo que Josué 7,6 prestou o culto de honra ali diante da Arca da Aliança. Porque o que abrigava dentro da Arca da Aliança? O que abrigava dentro da Nova Aliança, seu burro, seu incrédulo? Simples entender isso. Oséias 4,6, meu povo se perde por falta de conhecimento. Aí tem pessoas que dão crédito, dão ouvido para esses... Se aqui botar uma Bíblia debaixo do braço não quer dizer que ele está com a verdade, cara. Fazer uma teologia, uma filosofia, um mestrado... A verdade será conhecida pela igreja, cara. Efésios 3,10. Que igreja? Paulo fala, caso eu tardar, a igreja é coluna sustentáculo da verdade. Não divisões. Certo? Salve Maria, sou missionário servo Roberto. Esta é a resposta a qualquer pastor dessa face da terra. Vocês são mentirosos. Vocês dizem a reforma protestante, cara, só acredita, eu servo Roberto, eu só acredito na Bíblia.
Porque a Bíblia dá para se provar qualquer coisa que a Igreja Católica prega. Tem magistério, tem tradição, tem imagem via sacra, tem imagem que Deus mandou fazer, tem imagem que Deus mandou proibir, tem um pastoreio, um só Espírito Santo, uma só igreja, e etc, cara. Como vocês enchem a boca para defender a reforma protestante, mas a reforma protestante, se você for pensar em contexto teológico, é favorável, é dogma católico. Certo? Porque tá tudo na Escritura. Salve Maria.